Você sabia que o consumo do medicamento Ritalina no Brasil aumentou 775% em 10 anos e que o Brasil ocupa o segundo lugar de maior consumidor de Ritalina do mundo? E a Ritalina é apenas um dos medicamentos usados para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Pais de criança de 0 a 8 anos, professores, coordenadores, diretores de escolas, assistam esse vídeo até o final. Vocês poderão ficar chocados quando souberem de alguns detalhes que poderá aumentar ainda mais o número de crianças diagnosticadas com TDAH por falta deste conhecimento. Olá, eu sou Anísia Rogovski, terapeuta emocional, e um dos meus projetos de trabalho é orientar pais e familiares a evitarem problemas emocionais no futuro e a formação de crenças limitantes nas crianças pequenas. O objetivo deste vídeo é convidá-los a fazerem uma pausa e refletirem sobre alguns hábitos dos seus filhos que, por desconhecimento dos pais, pode prejudicar a saúde física e mental deles. Me segue no Instagram ou assine o meu canal no YouTube para receber mais conhecimentos importantes para os pais. Uma criança com sintomas de hiperatividade é inquieta, impulsiva e aparenta estar com pressa. 50% das crianças com TDAH também apresentam déficit de aprendizagem. Preste atenção neste detalhe. O déficit de aprendizagem mais comum nessas crianças é o do processamento auditivo. Parece que elas não ouvem quando se fala diretamente com ela. Falam muito, hã? O quê? Não entendi. Sabia que algumas vezes crianças destruidoras, desligadas e agressivas são incluídas na categoria de hiperatividade e que recebem droga estimulante como solução? Veja como é o cérebro de uma criança com TDAH. Ele tem comprometimento no desenvolvimento de regiões importantes responsáveis pela emoção, motivação e o sistema de recompensa. E o que é esse sistema de recompensa? É a região no cérebro responsável pelas nossas vontades e a tomada de decisões, e influencia as nossas emoções, o aprendizado, o humor e a atenção. E esse sistema é ativado quando a pessoa tem uma experiência prazerosa. Isso faz com que haja produção de dopamina, um neurotransmissor de prazer, e que consequentemente aumenta a nossa motivação. Como a Ritalina age no cérebro? Aumentando as doses de dopamina e noradrenalina em algumas partes do cérebro. Isso causa um efeito de euforia ao mesmo tempo em que aumenta o poder de concentração. O resultado disso é o aumento do foco no que deve ser feito e a rapidez no pensar em resolver problemas. Você sabe como é feito o diagnóstico do TDAH? Não existe um exame de sangue ou de imagem do cérebro que permita fazer o diagnóstico. Foi construído um questionário a partir dos sintomas do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria, onde os pais e os professores preenchem e são analisados por um médico psiquiatra, neurologista ou neuropediatra. Prestem atenção, pais, o diagnóstico é feito com base nos sintomas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, terá acesso ao detalhe que faltava. Você sabia que 63% das crianças e jovens com idades entre 2 e 17 anos usam o celular para jogar? E que 40% das crianças já estão assistindo TV aos 3 meses de idade? E cerca de 90% já assistem televisão aos 2 anos? Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o TDAH? Pois bem, pais, uma pesquisa recente publicada no jornal americano PLOS ONE afirma que crianças de até 5 anos que gastam mais de 2 horas por dia em smartphone, tablets e TV são 5 vezes mais propensas a desenvolver os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem crianças com TDAH por outros motivos? Sim, não podemos generalizar. No entanto, se o diagnóstico é feito através dos sintomas, a exposição às telinhas é um assunto muito importante e que os pais devem se preocupar. Nós sabemos que é muito mais fácil para um pai ou uma mãe entregar um videogame, um tablet ou um celular nas mãos do filho para deixá-lo quieto e entretido. Você pode até estar pensando, mas o meu bebê gosta tanto. Os bebês podem até ficar olhando para a tela por causa do movimento e das cores brilhantes. Porém, até os 18 meses de vida, o bebê é incapaz de entender o que está assistindo nessas telas.
E isso ocorre numa fase em que o cérebro da criança está em desenvolvimento. Até os 2 anos de idade, o cérebro triplica de tamanho. E nessa fase, os estímulos do ambiente são muito importantes para determinar a eficiência do desenvolvimento cerebral da criança. A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento de toda criança, inclusive da linguagem. Elas precisam correr, pular, inventar, encenar, interagir com outras pessoas. Será que as telinhas conseguem substituir essas atividades sem nenhum prejuízo no desenvolvimento da criança? Vejam que interessante alguns dos benefícios apresentados para os jogos virtuais. Aumento da memória, aumento da velocidade do cérebro em processar informações, concentração, motricidade fina, aprender a tomar decisões com muita rapidez e, quando jogam em grupos, facilita a interação com outras pessoas. Interessante notar que a Ritalina atua fazendo exatamente isso no cérebro. Sabe qual é a substância química que os jogos eletrônicos liberam no cérebro? Ela mesma, a dopamina. Aquela que estimula o sistema de recompensa, que causa uma sensação de prazer, de euforia, levando à motivação e concentração que eu falei antes. Mas a Ritalina não aumenta a dose de dopamina no cérebro também? Sim. Estão percebendo a relação? O cérebro dessas crianças já está acostumado que, para se manter focado e concentrado, precisam de um determinado nível de dopamina. Será que a leitura e as atividades escolares vão fornecer esse nível de dopamina? Conseguirá acionar esse sistema de recompensa da mesma forma e intensidade que os jogos? Lembra que as pessoas com TDAH podem apresentar alteração no processamento auditivo? Ou seja, têm suas vias auditivas pouco estimuladas e desenvolvidas? Reflita um pouco. Qual é o sentido mais estimulado pelas telinhas na fase em que o cérebro está em desenvolvimento? A visão ou a audição? Por que as crianças expostas às telas por muito tempo tendem a ter problemas de atenção quando entram para a escola? Quando uma criança saudável está ouvindo uma história, repare como que ela fica como que olhando para o infinito. Ela está imaginando a história. As cenas estão sendo construídas na mente. No caso das telinhas, a criança fica literalmente parada e não tem nada para imaginar, pois as imagens já vêm prontas. Ela fica em estado de hipnose. Ao se desligar o aparelho, a criança tem uma explosão de atividade para compensar o tempo que ela ficou imóvel e passiva. Os pais incomodados fazem o quê? Colocam a criança novamente na frente das telas para acalmá-la. Os estímulos que os jogos provocam no cérebro e a velocidade de processamento das informações são totalmente diferentes do cenário da leitura. Por isso, as crianças e jovens que jogam muito leem menos. E eu não estou dizendo que as crianças não devam ter contato com a tecnologia. Eu estou falando em ter esse contato de forma controlada e segura, e os pais são os responsáveis por esse controle. A criança até os 7 anos de idade ela é incapaz de questionar, de refletir, de inventar regras. Ela simplesmente obedece às regras impostas. Ela precisa do adulto para saber o que é certo e o que é errado. Por isso que é importante que o adulto converse com a criança, inclusive sobre os temas abordados nos jogos. Isso é muito importante para o desenvolvimento de uma postura ética quando adulta. 88% dos pais se preocupam com o que os filhos acessam no ambiente online, mas apenas 34% deles adotam algum método de segurança digital neste sentido. Outro detalhe sobre a agressividade nas crianças. Somente aos 8 anos de idade, uma criança começa a distinguir fantasia da realidade. Portanto, tudo que vem, em particular nas telinhas, é tomado como algo real. Portanto, quando crianças menores de 8 anos assistem programas de televisão ou têm acesso aos jogos virtuais de lutas, de tiro, de guerra, aquilo é real para o cérebro dela. E isso pode contribuir para o aumento da sua agressividade. E crianças agressivas são algumas vezes incluídas em qual categoria? Hiperatividade, medicadas com o quê? Ritalina. Qual será a idade adequada para ter acesso às telas e qual o tempo de exposição? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, até os 2 anos de idade é zero exposição a qualquer tela. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia no máximo com supervisão de um adulto. Entre 6 e 12 anos, 2 horas. A partir dos 12, 3 horas é o limite.
Com adolescentes poderá ser negociado, desde que eles realizem atividades físicas saudáveis. Virar a noite jogando? Nem pensar. É necessário respeitar as horas de sono, de alimentação e inclusive o cuidado da sua postura enquanto jogam. Será que os pais podem confiar na classificação etária dos jogos que o filho está jogando? Eu acredito que isso deva ser definido pelos pais e não pelo fabricante do jogo. Tem jogos destinados para crianças que estimulam a competição como principal objetivo. A criança se submete a um nível de estresse gerado por uma cobrança excessiva pela vitória e a qualquer custo, mesmo que para isso tenha que prejudicar os outros ou ser desonesto no jogo. Jogos de corrida de carros, tidos como inocentes, podem transmitir a ideia de que para ganhar podem bater nos outros carros, jogar coisas na pista para que os outros derrapem. As consequências do acidente causado nos jogos são totalmente fora da realidade. O carro fica destruído e em seguida volta para a corrida. Antes de dar medicamento para TDAH para o seu filho, analise a exposição dele às telinhas. O cérebro dele pode estar viciado em dopamina e a medicação fornecerá a dose que ele precisa para conseguir o mesmo nível de concentração e foco nas atividades escolares como se ele estivesse jogando. Monitore os conteúdos acessados pelos seus filhos, estabeleçam limites, conversando e conscientizando sobre o porquê da limitação e essas orientações de uso. Criança e adolescente sabem, pelo menos inconscientemente, que eles precisam ser guiados. E no fundo eles ficam felizes quando sentem o apoio de pais e professores, se sentem valorizados, pois alguém se importa com ele. Quando são deixados com excesso de liberdade, com essa permissividade tão comum hoje em dia, eles têm uma frustração muito grande. Fica aqui também uma reflexão para os professores, coordenadores, diretores de escola. A aula expositiva se consolidou como prática pedagógica na Idade Média e continua sendo usada por muitos professores até hoje. Muitas escolas mantêm o clássico formato de uma turma cheia de alunos, enfileirados e concentrados no professor. Será que não está na hora de valorizar outras formas de ensinar? É inegável que as crianças de hoje têm muito mais informações com o acesso da internet, eles são nativos digitais. Uma criança de hoje tem mais informações que o imperador de Roma tinha no auge de Roma. Será que as escolas estão preparadas para o aprendizado dessa nova geração? Esse conhecimento vai ajudar muitas famílias e crianças, por isso, compartilhe esse vídeo com outros pais. Até o próximo vídeo.